Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou antropóloga, professora, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast, Uma Estrangeira. Gente, vocês pediram, e aqui estamos. A minha entrevista, conversa, bate-papo com a minha irmã, Carol. Como vocês sabem, ela é minha irmã mais velha e eu sou muito fã dela, né? Claro. E esse foi um episódio muito requisitado. Em parte porque a Carol, ela não é muito da turma de ter Instagram aberto, ela não aparece muito. Então, quando ela aparece, é exclusivo. Então, vocês vão amar meu papo com a Carol hoje. Ela é uma voz da razão. Eu adoro as tiradas, os insights, o jeito como ela pensa também na maternidade, sobre o mundo. Então, acho que vocês vão gostar muito. Uma informação ultra mega importante. Fiquem até o final do episódio, porque no final, tem os nossos bloopers. Coisas que não entraram no episódio, mas que são engraçadas porque a gente é irmã, né? Então aqui vocês ficam com a minha irmã amada, querida, inteligente, protetora, leal, honesta, super talentosa, Carol. Um beijo, gente. Até semana que vem. Carol, bem-vinda ao podcast Uma Estrangeira. Você é uma estrangeira assim como eu, minha irmã mais velha e moradora de Los Angeles. Eu sou uma super estrangeira. Faz quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Você é mais estrangeira que eu. Eu vim antes de você. Eu desbravei essa terra antes de você chegar. Eu vim pra cá 2003, eu acho que foi. Sério? Tem uma coisa sobre a minha pessoa que eu não sei números, datas, anos. Eu não consigo lembrar de nada disso, mas eu acho que foi 2003. Deixa eu pensar, 2003, porque Pergunta pro papai que ele mas sabe. normalmente eu também saberia disso. Mas você veio e aí você já mora aqui agora, não, 18 anos, Carol, que você mora nos Estados Unidos? É, porque eu vim pra cá, fiz o curso de cinema de 1 ano, voltei para o Brasil, passei 6 meses no Brasil esperando meu mestrado, para ver se eu ia ser aprovada ou não, aí eu fui aprovada e voltei. Eu comecei meu mestrado em 2005. Ah, é mesmo. É verdade, eu comecei o meu em 2007, então vim 2 anos depois disso, mas você já tinha feito todo o lance. Você foi uma das pessoas mais requisitadas, que as pessoas já estavam me falando, como que você tá fazendo esse podcast Uma Estrangeira e você ainda não falou com a Carol Carisma? Por que o seu apelido é Carisma? Fala, porque a Mica me batizou também e te batizou. Por que o seu é Carisma? Eu acho que existe um mito na nossa família Qual é? que eu sou um pouco mal-humorada, ou que, sei lá, se não bate meu. Se eu já de cara não gosto da pessoa, eu nem tento, sabe? Eu sou muito honesta com os meus sentimentos e eu falo muito o que eu penso, então eu acho que por isso que virou E carisma. aí, tipo, Mas eu tenho a melhorado ironia. com Então os você anos. tá falando, tipo, o carisma, a ironia de você querer ficar. Eu acho que tem a ver também com você sempre querer ficar atrás da câmera. Você não falaria isso? Também, eu não gosto de aparecer nas coisas que a Mica faz nos vídeos. Mas é por isso que o podcast pra você funciona super bem, né? Porque aí você não precisa estar na câmera, a sua voz, você curte? Super, eu adoro. Não, e minha voz, eu me sinto super segura com a minha voz. Mas não com a imagem. Não, a imagem eu não gosto muito, porque eu acho que é porque eu trabalho com isso, eu sei o quanto. Não o quanto leva para a imagem ficar boa, mas enfim, eu acho que é porque eu trabalho com isso e para mim tem que ter uma. Enfim, não é muito espontâneo. Então, Acho assim, que é porque isso. você trabalha com isso, e eu já quero te perguntar para você contar para todo mundo do seu trabalho, Uhum. mas você se consideraria, tipo, perfeccionista no sentido de você ficaria analisando, a luz não tá boa, isso não tá legal, o rosto assim, tipo, você ficaria pensando nisso? Essa seria a sua análise? Sim, exatamente. Eu não fico livre na câmera. Eu fico muito. Até para. Lembra que você me pediu um videozinho para colocar no Sim. seu Instagram? Eu não consegui fazer. Não consigo fazer. Tentei fazer 3 vezes. Eu falei, não, isso aqui tá muito ridículo. Não dá.
Mas, sinceramente, que às vezes eu sinto assim. Mas assim, falando com você e com a É. Mica ao mesmo tempo, aí é tranquilo. Agora, eu Hum, pegar e colocar na minha cara e fazer um depoimento em hum. vídeo, a não ser que seja para os aniversários da nossa família, né? Que a gente gosta de fazer documentário Sim, sobre a vida da é. pessoa. Mas Mas é. então fala pra todo mundo qual que é seu trabalho, sua carreira. A minha carreira, eu sou produtora de cinema e comerciais, então eu comecei há alguns aninhos atrás em publicidade. Então eu era produtora de agência, eu era RTV, eu nem sei se se Nossa, eu chama lembro muito RTV RTV. ainda, É que é rádio e TV, né? rádio e Hum. televisão, é. Então eu fazia isso, aí depois eu virei assistente de direção para comerciais, e aí eu resolvi aplicar para o mestrado em cinema. Em Nova E York. aí eu fiquei por aqui, em Nova York. E aí eu fiquei por aqui e fiquei trabalhando como freelancer por muito, muito tempo, assim, fazendo comerciais, fazendo filmes, é, filmes independentes e na batalha. É assim, muitas Hum. pessoas, as pessoas querem saber de tipo, você decidiu fazer seu mestrado em Nova York porque você já tinha uma ideia do lugar, você queria ir para NYU, né, para New York University. Tipo, você já tinha uma ideia. Da onde Sim. veio a sua ideia de querer fazer o mestrado? Por que que precisa de um mestrado para essa carreira? Não, você não precisa de um mestrado. Eu acho que a minha carreira foi hoje quando eu olho para trás, né, eu vejo que tiveram vários momentos que o que faltou para mim, que é muito interessante, foi entender que uma mulher poderia ser diretora ou ser produtora. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de cinema, que foi de um Hum, mês, que eu fui fazer com a intenção de ser uma melhor assistente de direção. Ou hum, seja, eu nunca imaginei que eu poderia ser diretora. E aí, quando eu fiz o curso de um ano aqui lá em Nova York, eu fui com a intenção de, eu vou fazer o curso de um ano para quando eu voltar, eu ser a melhor assistente de direção do Brasil. hum, Mas nunca pensando, não, eu vou fazer um curso de um ano porque eu tenho a minha própria voz, eu quero explorar os meus dons artísticos, eu quero fazer um filme meu. Nunca pensei nisso, assim, foi uma coisa que eu fui percebendo. Aí eu lembro que eu estava no final desse curso de um ano, e aí eu falei, eu quero fazer um mestrado. E um amigo meu me perguntou, por que você quer fazer um mestrado? hum, Aí eu falei, porque daí quando eu voltar para o Brasil, eu posso ser uma assistente de direção muito boa, ou eu posso dar hum, aula. Aí ele falou para mim, eu não entendo por que que você quer fazer um mestrado para ser assistente de direção, você quer fazer um mestrado para ser hum, diretora. Você pode ser diretora. E aí caiu a ficha para mim que eu estava pensando, eu não tinha entendido ainda que eu podia fazer o que eu hum, quisesse nessa área, entendeu? Eu estava ainda presa ao que eu via acontecer no Brasil, que era no Brasil naquela época eram muitos diretores hum, homens com assistentes de direção hum, mulheres. E a assistente de direção, ela fazia muito a parte criativa, assim, de pesquisa, de ajudar mesmo o diretor a dirigir, inclusive, os atores e tudo mais. Então, foi muito interessante quando ele me falou isso e aí clicou uma coisa na minha cabeça que era, não, é verdade, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a falta de uma, de hum. uma, de imagens, né, de referências de diretoras mulheres fez uma diferença para Isso eu mim. lembro muito quando você começou a fazer seus estágios, né, na faculdade, a minha impressão era que sempre era um mundo muito masculino, aonde por onde Uhum. você passava, assim, dos diretores, dessa ideia de publicidade. Você acha que isso tem mudado no Brasil ou ainda tem uma característica no Brasil e no mundo, né, a gente também pode falar dos Estados Unidos, mas você acha que ainda tem uma Uhum. característica que é mais masculina? Eu acho que são poucas as profissões que não têm essa característica que é mais masculina, né? Eu acho que a gente vive ainda num mundo que para você ser mulher e ser profissional, você tem que fazer em Uhum. dobro, né? Ou em triplo. Tem até uma atriz a Ginger Rogers, que ela falava que eu faço tudo igual o Fred Astaire, mas de Hum, salto. E é verdade. Ela dançava tão bem ou melhor como ele, mas ela usava hum. salto. Então Mais é difícil assim, ainda. você sempre tem que Sim. exatamente. Você sempre tem que fazer o dobro. Então eu acho que no mundo da publicidade, quando eu comecei, era muito, muito, muito masculino, muito masculino. E depois vindo para cá também, a parte de ser é muito masculina. Mas como eu fiz o mestrado,
e eu fiz numa escola como a NYU, que é muito para frentex, né? Eles são realmente muito abertos. Então, eu não tive essa experiência na escola, né? No mestrado, eu estava numa classe que era muito mais, Mais é, equilibrada, né? era mais Mais diversa. equilibrada, a parte de homens e mulheres. E assim, Mas saindo, que eu ia falar que assim, desde que eu tenho a minha hipótese do porquê você escolheu essa carreira, por eu te conhecer há 37 anos, né. Mas assim, quando você olha pra trás, assim, pra qual é a sua eu não quero hipótese? falar antes de você falar a sua, pra ver se bate. Ah, Mas assim, qual que é a sua quando você olha pra trás? Porque eu me pego muito fazendo esse exercício, sabe. Eu falo: "Ah, como que eu escolhi fazer o que eu faço? Por que que é o tópico que eu faço?". Tipo, hoje em dia eu me pego muito mais perguntando isso, e eu consigo encaixar umas partes. Quando você olha pra trás, quais são as partes que você consegue encaixar, do porquê? eu acho que assim, quando eu era muito nova, tipo, criança, eu adorava esse mundo da fantasia. Adorava, sempre gostei de fingir que eu era outra pessoa, ou eu lembro andando no carro e ficar sempre sorrindo, porque eu queria ser a pessoa que, sabe, tava sempre feliz. Então eu sempre fui muito. Eu acho que eu tinha uma percepção muito grande. Eu observava muito e eu tinha uma percepção muito grande das pessoas me observando também. É, e eu gosto de coisas bonitas, né? Eu gosto da parte estética, assim. Eu gosto a beleza das coisas me atrai muito, assim. Tanto no cinema quanto nas artes. A única parte que eu não consigo fazer é decoração. Eu sou péssima, péssima. Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho muito bonita uma casa bonita. É, e eu acho que foi daí. Aí foi uma parte. Eu tinha uma criatividade em mim que precisava sair de algum jeito. E, e foi esse jeito que saiu. Mas eu acho que tem muito a ver também. A gente assistia muito filme, né, quando a gente era pequena. Tipo, eu assistia muito Uhum. filme. Eu achava incrível essa criação de um mundo que não existe. Isso é a minha hipótese, você quer saber, é bem parecida. A minha hipótese Quero também é muito essa, saber. porque eu acho que assim, porque eu sempre fico pensando o que que tem, você pode pensar para o Martin ou para o Jack, para o Noah, né, para as Uhum, meninas, o quanto é a personalidade que eles nascem com algumas coisas, né, com temperamento, e o quanto é o ambiente que a gente é socializado. E eu acho que você nasceu, né, com essa coisa do olhar. Você sempre estava olhando para o ambiente inteiro, tipo, muito com muita noção de quem estava entrando e saindo, né, e tinha essa noção. E aí, uhum, uma maneira de expor isso é estar nessa parte de produção e direção, onde você também monta esses cenários. Eu acho que você via muito a vida como sim, cenários. E aí, sim, como irmã mais exatamente. É velha, eu verdade. sentia que você via a gente assim, tipo, a gente era meio atrizes no seu cenário, sabe. É verdade. Vocês eram E o mesmo. papai tinha câmeras, né, eu fico pensando assim, ele Tinha. gostava de filmar. Ele gostava, ele tinha uma Super 8 e ele editava os filminhos É. também. Ele gostava disso. E a mamãe também sempre gostou muito de filme, né? Quando ela percebeu que eu gostava muito de filme, ela sempre recomendava uns pra eu ver, que às vezes não eram necessariamente o que eu deveria ver. Tipo o quê? Você tem uma Mas ela lembrança de sempre. algum que você viu que você falou: "Não deveria estar assistindo esse Putz, filme agora"? tenho. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas lembra gente, é na Sim, Blockbuster, né? nossa. Tinha a Blockbuster e aí tinha a outra Ai, eu amava que era aquela. Ai, eu 2001. amava 2001. Ai, que É. A saudade. 2001 tinha os Os melhores melhores. filmes, todos os filmes que ninguém tinha nunca escutado falar. E a mamãe tinha me mandado assistir um que chamava A Teta e a Lua. Eu lembro disso, eu lembro disso. E o filme realmente é muito bom, é lindo, mas foi interessante, eu descobri várias coisas que eu não sabia É, mas eu acho assistindo que aquele filme. tanto a mamãe quanto o papai, eles anteciparam uma maturidade que você tinha, sabe, porque eu acho Sim. que ela não ia ter me recomendado ou a Mica pra gente ver filme. Então eu acho que, assim, você se sentia madura ou mais à frente, você se sentia um pouco mais à frente da idade que você tinha crescendo, você tinha essa sensação ou não? Hum. Não, eu nunca tive essa sensação. Não, eu acho que eu não tinha essa sensação, eu acho que eu tinha mais eu sentia uma responsabilidade, assim, de de fazer as coisas direito, sabe? De não errar muito, de não decepcionar. Eu tinha muito essa responsabilidade de não decepcionar. E eu tinha uma coisa de ser uma boa pessoa, assim. Tinha, sabe?
Eu não sei por quê, mas isso estava muito dentro de mim, assim, ser uma boa irmã. Então, eu dedurava vocês, lembra? Aham. Sim, Porque, mas não é sim. porque eu queria o mal, era porque eu ficava preocupada. Ai, meu Deus do céu, agora ela está fumando cigarro, o que que isso vai dar, Aham. sabe? Gabriele, enfim. É, mas eu sentia essa responsabilidade, assim, de meio que dividir o cuidado, por mais que o papai e a mãe nunca precisaram de mim para dividir cuidado nenhum, obviamente, e sempre cuidaram de mim, mas eu acho que eu tinha essa visão, mas eu não lembro de me sentir mais madura, Do assim. que. Isso eu não É, lembro, mas não. aí eu acho também, por isso que eu fico pensando nessa hipótese também da sua carreira, porque eu acho que também tem a ver com essa responsabilidade de contar histórias. Sabe, Uhum. assim, e também eu acho que aí você acabou desenvolvendo também essa questão de pensar em quais histórias são contadas, como elas são contadas, qual é o ângulo, né. Eu acho que você pensa muito Sim. nisso ainda, assim, quando você ou não, eu tô imaginando? Não, eu penso bastante. Eu acho que tem uma. eh, eu acho que. Eu estava até escutando uma historiadora falar uma coisa muito interessante, que ela estava falando que nos Estados Unidos, em 1900, eles viveram muito uma coisa muito parecida com o que está vivendo agora da Hum, polarização, né? Da esquerda e da direita. Na época não era esquerda e direita, na época era republicanos e democratas. Que também é agora, mas enfim, era outro esquema. Mas, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou: quando você é, não consegue ter, ai, como é que fala? Concordância nos uhum, fatos, você não consegue ter a verdade. hum, Então, o que se vive muito hoje é assim: teve, sei lá, vamos dizer que teve um debate entre o Trump e o Biden. Em uma televisão vai aparecer o Trump ganhou o debate, ele foi vitorioso, ele acabou com o Biden. Na outra vai aparecer o Biden ganhou o debate, ele foi vitorioso, ele acabou com o Trump. Então um acordo, não assim, existe é, um acordo entre o que realmente hum, aconteceu. Porque você tem opiniões e você tem fatos. Então, para mim, é muito importante assim que o fato ele não muda. A sua opinião sobre o fato pode mudar, mas o fato em si, ele não muda, porque é assim que a gente encontra a verdade das coisas, né? Então, quando você pensa num personagem, quando você pensa numa história, aquele fato principal, o que aconteceu com aquela pessoa, não muda. O jeito que ela vai lidar com o que aconteceu é o que vai fazer dela uma pessoa assim ou assado, uhum. né? Então, eu acho que essa coisa de quem conta a sua história, a responsabilidade que você tem sobre a sua história, a responsabilidade que você tem sobre não contar a história do outro, mas deixar as vozes aparecerem, E enfim. qual nos seus projetos, assim, porque uma coisa que eu estava pensando também é desde que como a gente mora nos Estados Unidos, né, eu e você, eu acho que tem várias coisas que a gente aprendeu aqui, que a gente não necessariamente aprendeu no Brasil, ou coisas que a gente passou a questionar e conversar, que não foram parte do que a gente aprendeu no Brasil e vice-versa, né, coisas que a gente aprendeu no Brasil que não Uhum, aprendeu aqui. Se você fosse falar assim: "Ah, desde que eu vim estudar cinema nos Estados Unidos e trabalhar aqui, o que que foram coisas que realmente abriram seus olhos para a indústria, né, que você trabalha, mas uhum. também para outras questões que você até já levantou, essa questão de gênero, né, e outras coisas que talvez nos Estados Unidos sejam mais faladas, mais discutidas do que você sentia no Brasil há 18 anos atrás, né, faz tempo. Nossa, não acredito, são 18 anos Nossa. atrás. Eu acho que a questão de gênero, eu acho que no Brasil é assim, no Brasil a gente tem uma liberdade, né? Porque a gente, tô falando eu, você, pessoas que estudaram nos colégios que a gente estudou, né? A gente tem uma liberdade que a gente não se dá conta que a nossa liberdade é privilégio, não é Hum, necessariamente liberdade. E eu acho que isso ficou muito claro vindo para cá, que a minha vida que eu via como, ai, o Brasil é muito alegre, ai, o Brasil é muita festa, ai, no Brasil todo mundo se ama. Ela era uma realidade colorida, né? Ela tinha sido colorida para mim, porque eu dei sorte de nascer num meio uhum, privilegiado. E ela é sempre colorida, né? Ela sempre, você só vê aquilo que tá na sua frente. Ela é muito editada para você. A realidade do Brasil ela é muito editada para para quem nasce com esse privilégio, uhum, né? E é um privilégio que eu não trabalhei para ter hum. ele,
eu não tenho nenhum mérito nesse privilégio que eu tenho. Então, isso para mim ficou muito claro vindo para cá, porque vindo para cá, esse privilégio, ele meio que, ele ainda existia um pouco, porque eu tinha a parte econômica, né, do privilégio, que esse privilégio, ele existe, mas eu já não tinha o privilégio da classe, Hum, que era uma coisa que eu vivia muito no Brasil. É, e eu acho que isso fez muita diferença para mim, foi entender que a vida boa, ela é literalmente, no meu caso, sorte. hum, Porque até então eu não tinha feito nada para merecer aquela boa vida. Isso para mim foi muito interessante. Eu lembro de pensar, nossa, eu realmente sou mais uma aqui, eu, eu não sou especial. Eu acho que isso foi uma coisa também muito legal de ver. Eu não sou nem um pouco hum, especial. Eu não sou a melhor da minha hum. classe, sabe? Tem gente que sabe muito mais do que eu. O meu vocabulário não é suficiente para algumas coisas. Eu preciso aumentar o meu vocabulário. Então, foi muito bom para ver que eu não era tudo Hum. isso, sabe? Que eu achava que eu era no Brasil. Isso é muito, isso Isso é foi muito bom. interessante pensar, porque é o que você falou, né? Você ainda conseguiu manter, ainda tinha o privilégio econômico que é onde você morava, né? Você podia, enfim, morar num lugar em Nova York primeiro, daí depois Los Angeles, tudo isso. Uhum. Mas assim, essa ideia de que você era mais uma, e não só mais uma, mas assim, quais foram as suas experiências, mesmo de preconceito ou de coisas que você sentia que, pelo fato de você vir do Brasil, ou era um obstáculo ou te impediam, mas também teve algum momento que ser do Brasil ou ser imigrante brasileira nos Estados Unidos te ajudou? Sim, dos 2 lados. Eu acho que os Estados Unidos têm uma coisa que é muito legal, que eles são as pessoas interessadas em você nos Estados Unidos são muito interessadas em você. Eles, eles querem aprender a sua cultura, eles querem aprender a sua música, eles querem. Então, assim, em Nova York tinha um lugar, lembra daquele Nuru, Aham, que era de lembro, forró? lembro. Era animal. Então, assim, eu levei todos os meus amigos do mestrado para dançar forró. Uhum, Claro que nunca ninguém tinha dançado na vida. Claro que eles não eram ótimos, mas, nossa, foi uma das noites mais divertidas, porque me dava um prazer muito grande introduzir as pessoas que estavam sendo introduzidas na minha vida para a minha uhum, cultura. É, agora, eu acho que isso ajuda, assim, eu acho que tem o sotaque, ele pode ser tanto um impedimento, como ele pode ser uma coisa de desarmar a hum, pessoa. Então, assim, tem muitas vezes que eu estou em reunião, e eu começo a falar, e aí a pessoa me para e fala: Ah, da onde você hum, é? Aí eu falo: Ah, eu sou do Brasil. Ah, eu amo o Brasil, porque o Brasil isso. E aí já fica muito mais fácil o meu follow-up, né? O que eu vou fazer, o que eu vou falar em seguida. Mas eu ouvi de uma pessoa que eu trabalhei, depois que eu fiz uma reunião grande, né? Apresentei um projeto grande, assim. Eu ouvi dessa pessoa que eu trabalhei falar: Nossa, seu inglês foi muito bom. Isso depois de eu ter trabalhado assim aqui, sei lá, 15 anos, uhum. sabe? Você escuta ainda essas coisas. Eu escutei já também. Ah, quando a gente contratou você para um outro trabalho, eu não sabia se você entendia exatamente o que eu estava falando, por causa do seu sotaque. É, Eu não sabia se você entendia, eu não sabia se ia dar certo ou não, porque não sabia se você entendia inglês muito bem. Assim, essa pessoa me contratou para um é. trabalho. Ela me entrevistou, eu conversei com ela. Então, isso existe, assim, isso eu duvido que vai parar de existir em algum momento, porque o sotaque na hora diz para a pessoa que você não é Uhum. dali, né? É um super Então na hora já marcador. estabelece. E é, porque assim, a É, gente até fala sobre isso, por exemplo, você andando na rua em Los Angeles ou aqui nos Estados Unidos, ninguém vai achar necessariamente que você não é dos Estados Unidos. Você não. concordaria? Que seria Uhum. mais o que marca é a fala, no nosso caso. É onde a minha identidade Uhum. sai. É onde, tipo, eu É. revelo exatamente que eu sou uma mulher latina aqui nos Estados Isso Unidos. várias pessoas, sabia, me perguntaram, porque a gente estava falando sobre censos, falando assim: "Ah, mas como que isso funciona de ser latino nos Estados Unidos e como que os brasileiros são Uhum. classificados nos Estados Unidos?". E eu acho que até na Califórnia, às vezes, até mais forte do que necessariamente aqui na minha costa, né.
em termos de como essas Uhum. classificações existem, mas você se sente classificada pela sociedade que você vive como latina, ou você sente que você tem que explicar a sua etnia e a sua origem? Eu acho, eu, é porque tem, é complicado aqui, Uhum, né, para explicar o que que é sim. latino, porque é, porque existe o, como é que eu posso falar? Existe o que eles veem como latino tradicional, que é uma pessoa que tem a aparência latina, né? E a aparência latina você pode até falar muito melhor do que eu, Gabi, que é a aparência basicamente é, Tipo de um indígena dos mexicano, um indígena centro-americano. Sim, exatamente. Eu ia falar nativa, indígena, sim. é, exatamente. E que é uma parte, Uhum, né? É uma parte que não é grande, assim, ela é uma parte que ela representa isso porque ela destoa do que o americano, de como o americano se vê. Mas o americano, na verdade, hoje em dia, é muito menos hum, branco do que na Europa, por sim. exemplo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa de como o americano se vê e como a sociedade americana é, porque você vai andar na rua aqui em Los Angeles, metade você não consegue dizer Hum, se nasceu aqui, se nasceu aonde for que nasceu, não dá para dizer. E a outra metade você pode, sei lá, de repente adivinhar e vai adivinhar errado também. Mas eu acho que eu me vejo como latina, eu me sinto como latina. Quando eu falo, o meu sotaque diz para mim que eu sou latina uhum. aqui. Eu não sei como as pessoas necessariamente me veem, porque eu não sei se o Brasil e a minha aparência fazem direto a ligação de ser latina, mas eu acho que se o meu sotaque fosse Hum, francês, ou se o meu sotaque fosse alemão, ou se o meu sotaque fosse, sei lá, eu acho que eu não escutaria. Ah, a gente não sabia se você sabia falar inglês direito ou não. entendi. Porque essa coisa esse mito desse primeiro mundismo, né? De tipo, o seu sotaque vem do norte global ou do sul global. Isso é bem interessante. E aí você também, assim, por exemplo, porque eu lembro da gente conversar sobre isso quando você ia matricular, né, o Martim na escola, e aí tem que Nossa, preencher, né? Tem que preencher aqueles formulários falando assim, que língua você falou com ele, como você se classifica. E aí teve uma conversa também com ele, né? Para ele entender da onde não, ele vem e as partes dele. E aí ele ficou sabendo de gente. tudo. Não, primeiro teve uma conversa com você, né? Porque toda vez que eu tenho que clicar uma daqueles quadradinhos, eu ligo pra você e falo: quem que você colocou pra você e pros São os seus filhos? censos, gente. Tem censos em tudo que você preenche aqui nos Estados Unidos, tem Não, censo. e agora o que faz mais fácil pra mim é que tem etnia e tem Uhum, raça. E isso pra mim fica muito mais fácil, porque a etnia eu coloco como uhum, latina, uhum. Sim, e a raça sim. branca. Então, aí eu começo a meio que ver aonde eu existo nos Estados Unidos. Exatamente. Às Qual é o vezes, seu assim, é lugar, muito. né, nos Estados Unidos? Isso é muito É. forte. Mas aí você conversou com o Martim sobre isso. Aí eu falei, sim, porque era na época que estava tendo bastante, enfim, a violência policial contra os negros americanos, ela é constante, ela nunca para, e todo dia tem uma notícia de um policial que usou arma de fogo e matou uma pessoa negra sem a menor necessidade, como eu sei também que acontece no Brasil todos os Uhum, dias, uhum. né? Então, assim, essa violência policial, ela é constante. Mas aqui, ano passado, teve o Black Lives Matter, eles foram muito importantes, eles fizeram protestos muito, muito bonitos Uhum, aqui, uhum. né? E o Martim estava vendo isso, e foi na mesma época que a gente tinha que fazer a Da inscrição da escola, é. escola. E aí eu falei para ele, eu falei, Martim, não, ele falou para mim, mamãe, eu sou branco, Hum. né? Aí eu falei, não. Aí Ele, ele, hã? É o quê? como assim? Não, não, não. Eu falei, não, você não é branco como o Daddy, Uhum. né? É Sim. branco. Aí ele falou, mas como assim eu não sou branco como o Daddy é branco? Eu falei, porque eu sou latina. Aí ele falou, então eu sou metade latino, metade Ah, branco? Aí eu falei, é. Aí ele falou, então uma metade minha, a polícia é tudo uau. bem.
a outra metade minha, a polícia. Eu falei, não, Martim, não vamos pensar sobre isso nesse momento, mas eu entendo o que você quer dizer. Sim, essa sensação que você está tendo agora, ela é real, mas não é assim tão metade, Hum, metade. É, enfim, aí a gente vem conversando bastante sobre isso, mas é super complicado, né, é de colocar. muito complicado. E essa ideia de que as crianças também, né, elas trazem coisas pra gente conversar e às vezes a gente não se sente completamente preparada pra conversar com elas sobre Uhum. isso. Então, assim, mas você conversa muito com o Martim sobre várias coisas? A gente conversa, inclusive teve um dia que ele estava no carro com o Lee, com meu marido, e aí o Lee estava mudando a estação, e aí sem querer parou numa história lá, e o Lee falou que foram assim, 15 segundos que Hum. parou. Numa história de uma. Eu não quero contar muita história ruim Não, no não tem seu podcast, problema, mas foi não tem só uma história. problema, Caroline. É pra gente dar risada, né? Não, mas é que as pessoas essas Pesado? são histórias muito importantes de como é viver aqui também, entendeu? Tipo, quais são as Sim, nossas sim, a gente se diverte e tudo isso, mas a gente também tem essas batalhas, né, de ter que pensar sim. nisso, da mesma maneira que a gente teria que falar com nossos filhos se a gente morasse no Brasil sobre as coisas que acontecem, então Isso é verdade. Então, aí ele escutou no rádio sobre a história que teve aqui de um policial em Chicago que atirou no menino de 13 anos é, é, à noite e ele perseguiu o menino e aí o menino virou para ele, levantou as mãos e mesmo assim o policial uhum. atirou nele. Aí o Martim escutou a mãe chorando no Hum, rádio. E aí o Lee rapidinho mudou. E aí chegou em casa e ele me perguntou sobre a história. E eu nem tinha escutado a história hum, ainda. Aí eu fui pesquisar sobre a história para entender o que tinha acontecido. Falei com ele. Isso foi, sei lá, quando a história aconteceu, que eu acho que foi aqui, março, sim. né? Enfim. Aí, antes de ontem, a gente estava no quarto. Aí ele virou para mim e falou assim: Mamãe, é, por que que o policial matou o menino de 13 Hum. anos? Tipo, a gente nunca mais tinha falado sobre isso. Então quer Aí eu dizer, ele falei, ficou Martim, pensando eu não. nisso, né, Ficou durante todo esse pensando. tempo. Aí eu falei, Martim, eu não sei por que que o policial matou o menino de 13 anos. Eles estão tentando entender por que que isso aconteceu. Mas realmente acontece uma coisa muito triste, que é muitas vezes os policiais, eles não agem, é, o treinamento deles não faz com que eles consigam agir da maneira que eles têm que agir com todo Hum. mundo, né? Ah, essa é uma boa Aí ele resposta. falou, ah, tô tentando. Ponderada, embora podia ter sido muito mais barra Sim, pesada. sim, não, ficou entalado aqui, mas não É. saiu. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque o menino era negro? Aí eu falei, não, o menino não era negro, o menino era latino. Hum, Aí ele ficou parado assim, aí ele falou, mas mamãe, então a mamãe dele agora tem que conseguir outro filho, né? hum, Aí eu falei, como assim? Ele falou, ela tem que achar outro filho agora, né? Porque ela não tem mais o filho uhum, dele, que ela tinha. Aí eu falei, Martinha, ela não vai achar outro filho. Ele falou, mas mamãe, ela precisa achar outro filho, senão ela vai ficar muito hum, triste. Aí eu falei, Martim, a mamãe dele vai ficar muito triste de qualquer jeito. Ela pode ter 12 uhum, filhos. Se ela perdeu um, ela sempre vai sofrer por causa daquele um que ela uhum. perdeu. Aí ele começou a Ah, chorar. Marte. Foi horrível. Aí ele chorou e falou, mamãe, ela nunca vai parar de chorar. Aí eu falei, Titi, eu acho que uma hora ela vai parar de chorar, mas ela nunca vai parar de sofrer. Porque realmente foi uma coisa muito, muito, muito triste. E nenhuma criança tem que passar por isso, nunca. Isso foi errado, foi muito Uhum, errado. Aí, então, assim, é, as crianças hoje em dia elas estão tão ligadas e eu acho que nós como pais, a gente também está tão uhum. ligado, né? Tem notícia o tempo inteiro, tem que, que existe um diálogo que eu não acho que a gente poderia ter tido esse diálogo Sim. há 20 anos atrás, sabe? É, e eu fico, E mesmo pelo que você falou de como o que que é editado e colorido, né? E aí o Uhum. que que é editado e colorido também aqui e no momento que a gente vive agora, tem muito menos barreira, né, do que é editado e colorido, tá muito mais poroso, muito mais misturado. Sim, exatamente. É, e tem a coisa do.
eu não sei como vão ser as redes sociais quando eles tiverem a nossa idade ou quando eles tiverem, sei lá, 16 anos, mas é, existe essa coisa da realidade que não Hum, existe, ela é muito complicada, né? Porque antes ela vinha na revista sim. Caras. Vivendo o seu melhor Revista momento. Caras você comprava, vivendo seu melhor momento, assim, eram, sei lá, 5 Aham. fotos da moça lá de biquíni na Ilha de Caras, e você não precisava, né? Você não precisava saber muito mais que aquilo, e aquilo não ficava na sua cara o tempo É. todo, né? Você comprava, lia enquanto você estava fazendo cocô, e aí acabou. Entenderam, gente? Bem gráfico aqui. É. E aí acabou, é verdade. Joga no lixo, recicla, né? Acabou. Mas agora Exatamente. o negócio, como você falou, fica, né? Ele fica por mais tempo. E aí tem mais espaço para Ele fica com consumo. você. Exatamente. Ele fica com você no celular, ele fica com você, sei lá, qualquer rede social que você abra, enfim. Mas isso, mas isso eu acho que tem as pessoas que estão fazendo uso da rede social muito bem, tipo você, a Mica, eu acho que são pessoas que fazem isso com uma responsabilidade Mas muito tem muita grande. gente que a gente sabe que não É, faz, né? não, gente, e o que eu, quando eu vejo, vou contar como engravidei. É. Você precisa? Quem perguntou? Vai ficar gráfico o negócio agora? É. Tipo, Mas o que não tô que você precisando dessa. aprecia das redes sociais, assim, o que que você gosta de seguir para escutar, saber que você acha que é legal e o que que você acha que às vezes vai para peca pelo excesso, às vezes? Porque eu gosto muito eh, da parte de novas ideias das redes sociais. Eu gosto muito das discussões que existem nas redes sociais sobre política, sobre racismo, sobre feminismo. Essas coisas eu gosto muito. Eu gosto muito do Hum, ativismo que às vezes a rede social provoca. E é um ativismo que eu sou uhum, susceptível uhum. a esse ativismo, assim. Então, isso é uma coisa que eu consumo muito e que não necessariamente faz a menor diferença no mundo, mas é o que eu consumo. Então, essa parte eu gosto muito. Eu gosto muito de novas ideias, eu gosto muito de seguir pessoas que estão fazendo coisas diferentes, especialmente nessa parte social. E eu gosto também de ler os absurdos, né? Ler as pessoas Eu não que sei como você postam. consegue, eu já silenciei todos os print screens que você dá e você me manda, eu falo: "Carol, eu silenciei esse povo, eu não tenho mais estômago, mas eu acho que você é melhor do que eu, porque às vezes você topa ter o estômago para isso". Eu não sei como você consegue. Eu quero saber o outro lado não, porque eu não gosto de chamar de outro lado, porque ninguém tá em lado nenhum, mas eu gosto de saber a parte que eu não Hum, entendo está dizendo para ver se eu consigo entender. Eu acho assim, eu acho que eu não ganho nada só escutando as pessoas que eu concordo, né? Não ganho nada com isso. Aliás, eu vou cada vez ficando mais na minha bolha e cada vez minha cabeça eu acho que vai diminuindo, e vai ficando menos hum, flexível. Então, eu acho que eu ganho indo no Instagram de uma pessoa que eu acho que fala uns absurdos o tempo hum, inteiro, lendo e pensando assim, tá, de todos esses absurdos que ele falou, ou que ela falou, tem alguma coisa que é verdade? Ou da onde veio? Qual que é o fato, né? Qual foi o fato que ele pegou, ou que ela uhum. pegou, para gerar essa análise toda, para gerar esse pensamento? E aí eu gosto de pensar no fato, e aí o fato informa para mim se de repente eu concordo com alguma coisa que aquela pessoa está falando, ou se é realmente estúpido, ou enfim. É, então isso me ajuda É que eu penso bastante. mais assim, tipo, eu concordo com você na questão de eu sigo várias pessoas que têm o pensamento oposto ao que eu tenho, mas Uhum, que eu acho pessoas justas no jeito que elas expõem. uhum, Tipo, isso pra mim eu acho sim, que vale a chance do engajamento. Mas o barulho, sabe, o barulho eu fico meio assim, eu não sei se eu quero dar audiência pra barulho, então não é tanto assim contradizer o que eu acredito, porque eu sigo um monte de sim. gente que, enfim, né, tá do outro lado do espectro, né, não é um lado A e lado B, mas que tá em outros pensa de outras Uhum, maneiras, mas eu gosto de escutar as explicações, porque eu acho que são pessoas justas, que estão realmente sim. pensando, né, mas aí tem muita gente que faz barulho e propaganda enganosa e fake news, e aí eu não quero dar audiência. Não, você tem toda a razão. Eu acho que você é uma das pessoas que eu acho que é super ponderada nisso. Você realmente sempre encontra pessoas que pensam diferente de você e não são os malucos, né? Nem de um lado nem do outro.
Eu me Com os entretenho com os malucos, malucos. entendi, entendi. Eu porque Hum, eu acho que é um personagem interessante, tá aí, sabe. tá aí, tá aí o Eu lance. eu acho que é interessante, assim, uma pessoa eu acho muito interessante uma mulher ir no Instagram e fazer uma live contra o feminismo, Hum, entendeu. Eu acho que eu quero entender, assim, e eu adoro porque todas elas falam, né: "Eu estudei isso, eu li todos os livros". Sim, isso não faz de você é, ter tipo, uma parabéns. você certa ou Aham. errada. Eu posso ler o livro inteiro e ter uma visão completamente diferente do que o autor quis me Aham. passar. Mas existe uma coisa, eu fico muito interessada nisso, porque para mim o feminismo é a base da gente poder fazer isso que a gente está fazendo agora, entendeu? Tipo, você só tá nessa Tipo, live falando contra o feminismo por causa do feminismo. por causa do feminismo, então, assim, eu entendo que, sei lá, tem uma parte da religião que é contra o feminismo, mas aí você chama o feminismo de dogmático, mas você segue uma religião que tem muitos dogmas Sim. também. Então, assim, para mim eu poderia ficar horas analisando isso, porque para mim isso é um personagem muito É, tipo, interessante. essa ideia, né, isso eu também acho isso muito interessante. Adorei isso que você falou dessa história de ver as contradições, né, porque todos nós temos nossas contradições, ninguém é livre Uhum. disso. Mas é interessante esse exemplo que você deu, alguém se dedicar a fazer uma live inteira, né, de 1 hora contra o feminismo, que de várias maneiras contribuiu para essa plataforma existir. Então, assim, e isso nunca ser questionado. E aí, se você questiona Não. isso da pessoa, a pessoa fala: "Ah, tá vendo? Lá vem você sendo feminista", né? E meio que você sente isso, assim, você já É, teve interações com pessoas que você tenta explicar, e aí a reação da pessoa é fechar, sabe, assim? Não é nem que ela consegue engajar numa conversa com você, é fechar, porque a pessoa não consegue entender as próprias contradições. sim. Sim, e novamente, eu não sei de tudo e eu já tive opiniões que eu revi depois e que estavam erradas, inclusive eu sou uma pessoa que às vezes, quando eu tenho uma opinião forte sobre uma coisa, é muito difícil para mim mudar essa Uhum. opinião. Então isso é um defeito que eu tenho, eu sou às vezes eu me coloco numa posição não de dona da verdade, mas eu sou pouco Hum. flexível quando eu acredito muito numa coisa. E que eu acho que isso me ajuda, ler de quem não concorda Sim. comigo ou dos malucos, me ajuda a dar uma flexibilizadinha, assim, no meu coração. Mas sim, eu acho que tem uma coisa de não discutir que é como se fosse assim: "Ah, eu já ouvi de uma pessoa que eu era comunista", por Ah, é, exemplo, direto. Ah, isso várias é. vezes. Eu moro nos Estados Unidos, eu trabalho com comerciais. Eu vendo coisas. Eu vendo coisas, eu faço orçamentos. Tipo, como que eu posso ser comunista? Como? Sabe, assim, eh, e aí quando eu falo esse tipo de coisa: "Ah, não, mas é aquela coisa do socialismo de blá blá blá", enfim. Mas eu acho que a parede, né, que se coloca é justamente quando você toca num ponto que a pessoa não tem para onde Hum, ir. Por exemplo, se eu falo para você é contra feminismo, eu falo para você: "Tudo bem você ser contra alguns tipos de feminismo", porque tem muitos sim. tipos, né, de feminismos, assim. Tudo bem, você pode ser contra o que você acha que é muito Uhum. extremo, mas vamos Hum. concordar que o fato de pessoas dizerem que mulheres e homens têm que ter o mesmo Uhum. direito, não é um absurdo? E que A e gente que pode não concordar quer pelo menos dizer que nesse eles são nível? iguais, só quer dizer que todo mundo tem que ter a mesma condição de fazer o que você queira fazer. Não quer dizer que eles são porque nós Exatamente. somos todas pessoas diferentes, né, eu acho que as pessoas, elas erram muito, assim, nessas definições, né, do que é. Exatamente, exatamente. Eu acho que é aquela coisa porque como você tem os Uhum. extremos, né, você olha para a definição através do extremo, você não olha para a definição Hum. através do meio. Então, assim, se eu, por exemplo, votei no Biden, então eu sou socialista, comunista, quero que todo mundo perca seus Uhum. direitos e adoro imposto Uhum. super alto, Uhum. né. Se eu votei no Trump, eu sou, eh
um monte de coisa aí que, tá vendo? É Conservadora, difícil para mim falar do Trump, por tipo, exemplo, porque conservadora, ultradireita, pensa nos valores da é, família, mas mas não é, né? Mas olha aí que entra pra mim o meu problema. Porque se eu for falar sobre alguém que votou no Trump, vão entrar pra mim opiniões sobre aquela pessoa que são inflexíveis e que são Uhum. preconceituosas. Porque pra mim ele é uma figura muito de extremo. Então, Sim. assim, se você vota naquele extremo, então, consequentemente, isso também tá Uhum. errado. Essa minha visão também não é certa, né? Eu tô fazendo exatamente o que eu tô Pra falando não fazer. pra não fazer. Mas você sente que, porque a gente já conversou um pouco sobre isso, você sente que porque você mora fora, e aí a gente tá imersa em políticas aqui nos Estados Unidos, né? Porque a gente vive a política aqui, agora a gente Sim. vota e tudo isso. Mas aí tem a política no Brasil. E política aqui é muito legal, né? Enfim, mas assim, mas aí você sente. Adorei que você É não que assim, respondeu. política é legal, ai meu Deus. Depois você me fala por que que você acha que política é legal, mas você acha que você tem o mesmo poder de falar sobre política nos Estados Unidos que você tem de falar de política no Brasil? Eu acho que eu não tenho poder de falar de política em lugar nenhum, Por que porque não? eu não sou americana para os americanos e eu deixei de ser brasileira para os Sim, brasileiros. é isso que mas Então eu não tenho direito mas esse nenhum. limbo político, você não concorda? Que é um É, limbo assim, daí aí o que você falar, ou as pessoas do Brasil vão falar pra gente: "Ah, mas vocês moram aí na terra do Uncle Sam, é, vocês estão ótimas, vocês não exatamente. sabem o que a gente passa aqui todo dia", né? E eu não sei Sim. mesmo, né? Esse que é o negócio, assim, eu realmente, eu não sei o que quem está no Brasil passa todos os Uhum. dias. Mas eu sou capaz de ler as notícias, eu sou capaz de ler os jornais. Mas aí você lê o jornal e você fala, olha, saiu nessa matéria. Aí a pessoa fala, mas não acredito na Sim. imprensa. Então, aí você fala, bom, mas então no que você acredita, né? Porque eu não vou acreditar no que o presidente está falando, porque eu sei que o que ele está falando não é Não é o que verdade. aconteceu. Você não é o que aconteceu. Você não vai acreditar na imprensa porque você acha que a imprensa é contra ele. Então vai falar. Então, aonde que a gente vai achar o Hum. lugar que a gente, de novo, pode voltar para o fato? Qual é o fato, né? Eu acho que é isso que falta. Assim, tudo bem, as ideias são diferentes, mas qual que é o fato que a gente está discutindo, né? Sei lá, é a queimada na Amazônia. Então vamos por esse fato, vamos pegar os números, né? Vamos comparar o número de um ano com o número do outro ano. Eu acho que é isso essa discussão que falta. Mas eu sinto muito assim, eu não posso falar sobre política no Brasil. E quando eu falo sobre política aqui, eu falo como alguém que é, de novo, uma latina, uma estrangeira. é, Tem muita coisa que eu não entendo também da política daqui, que eu não vivi. Então, sim, existe um limbo muito, muito grande. Mas, ô Carol, o que que eu ia te falar também, que eu ia te perguntar, é assim, eu perguntei isso pra mamãe e pra Mica quando elas estavam aqui no podcast, e se o papai topar, porque Uhum. todo dia eu peço pra ele, né? Mas ele fala Será que ele vai esse topar? ano ele me fala, esse ano. Mas fala para as pessoas como que é a nossa convivência quando tá todo mundo junto, como que é a nossa mesa de jantar e de almoço e as discussões. Conta para as pessoas o cenário. Bom, sempre foi assim, Sim. né? É, Sempre foi horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas de discussões. Tem uma história e era assim, a gente não sentava para comer junto durante o dia, era só no jantar, né? Quando a gente morava no Sim. Brasil, ia para a escola e tudo, era no jantar. No jantar, meu pai sempre deixava a TV ligada no Jornal Jornal Nacional, William Nacional. Bonner. Inclusive, quando eu escuto a música do Jornal Nacional, para mim é ele, é o meu pai. É, Ele sempre deixava lá mais no baixo, e aí a gente conversava sobre o dia, e aí conversava sobre as notícias, e aí rolava cada mega pau, Choro. choro, gritos. É, Teve uma vez que eu estava no colegial, e eu estava numa época hippie, né? Eu comprava minhas roupas Na feirinha na hippie, feirinha do sim. MASP. Tudo tinha Eu furo. usava uma saia, tudo tinha furo, eu não acreditava em roupas de Você usava uma marca e tudo boina. mais. Você não usava uma boina? Usava boina, conseguia chorar na escola, tipo, eu estava no meio da aula, aí eu lia um poema que me emocionava, eu começava a chorar.
tipo, essa adolescente que eles tinham que Sim. lidar. E aí o papai estava medindo a pressão dele. Ele estava fazendo aquele exame que você tem que medir a pressão durante 24 horas. E aí a gente começou a conversar sobre a Segunda Ai, Guerra meu Deus. Mundial. E aí eu, eu comecei a falar bem bestamente, né? Coisa De de adolescente, é. adolescente. Adolescente, eu não acredito nisso, tá, pessoal? Não acredito mais nisso. Eu estudei, eu li os livros. Mas aí eu comecei a falar que, na verdade, quem tinha sido responsável por ganhar a Segunda Guerra Mundial tinha sido só a União Soviética. Tipo, não, não! Que livro você leu? Nossa, a pressão dele começou a subir. A pressão dele literalmente subiu. Porque eu comecei a falar, porque a União Soviética que ganhou, porque eles lutaram no inverno, nananana, e eles que ganharam a guerra. Nananana. E o papai assim, não, não foi, você tá falando besteira, não foi a União Soviética. Gente, coitado, uma Então paciência. era constante, É. Mas eu lembro também, eu era lembro constante, mas eu é lembro a isso. gente estar em Recife, não sei se você lembra isso. Foi uma das poucas vezes que eu perdi as estribeiras, com o papai também em debate, porque ele consegue saber se a gente está sendo, né, se a gente vai começar a chorar, e aí se a gente começa a chorar, Consegue, a gente consegue. meio que perde a batalha, você concorda? Tipo, tem que ficar forte, tem que ficar ali no clima dele e tal. E aí eu lembro que foi quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, e aí pegaram Saddam Hussein e mataram, né? Enfim, o Saddam Hussein foi morto e tal, não sei o Aham, quê. E eu lembro de eu ficar falando que eu achava que o povo do Iraque que tinha que tomar a decisão se eles queriam matar o Saddam Hussein. aham, E o papai assim: "Você não sim. sabe quem é o Saddam Hussein, não sei o quê", tipo, e a gente assim batendo boca. E eu também com meus 16 anos, sabe, assim, querendo, mas eu acho que isso faz parte de desenvolver o pensamento crítico, Sim, e eu acho que o que o papai e a mamãe fizeram com a gente, que talvez eles nem tinham noção que eles estavam porque eles fazendo eram isso, tão ou novos. talvez tenha sido ou talvez tenha sido proposital, é assim, primeiro eles escolheram colocar a gente numa escola que era muito diferente do jeito que eles Uhum, pensavam. E eu acho essa decisão que eles tomaram muito, foi mais a mamãe, sim, né, porque o papai já falou que foi ela que decidia educação, tudo de sim, escola é. e tudo mais. Mas eu achei tão interessante eles explorarem isso, sabe, porque, pô, você coloca suas filhas pré-adolescentes ou adolescentes numa escola que tem um pensamento diferente do seu, você vai levar para casa discussões desse jeito, e não é um dia que você vai levar, são todos os Todos dias, os né, anos. é constante. Então eu acho muito legal isso, e eu acho que eles tinham uma coisa que era, eles nunca deixaram de escutar a nossa Verdade. opinião. Eles nunca desmereceram, eles nunca falaram: "Você é muito nova, você não entende Uhum, nada disso". Eu nunca ouvi o papai e a mamãe falando isso uhum. pra gente. A gente discutia, eles falavam que a gente não estava certa, enfim, as discussões eram fortes e tudo mais, mas nunca a gente foi diminuída, ou a nossa fala, ou a nossa voz foi desmerecida por conta da nossa idade, Isso é enfim. verdade, isso E é. eu acho que eu acho que isso deu força pra gente ter muitas opiniões, né, na vida, e não ter medo de colocar Pra elas. agora para o bem ou para o mal, é isso que eles têm que lidar com a gente, são, né, nós 3 com muitas opiniões e a gente fala Fala muito. muito, e eu gostaria de pegar esse momento pra agradecer o Eu meu queria pai e mandar minha um mãe. beijo para o meu pai, para minha mãe, para toda a minha Queria mandar família. um beijo. Não, mas realmente eu acho que isso que eles fizeram foi incrível, assim, eu acho que todos os pais podiam manter isso na cabeça, que não desmereça seus filhos quando eles estão colocando desde pequenininho, assim, o Martim, quando ele fala opinião pra mim, eu tento com todo o meu coração falar pra ele, assim, de igual pra igual, mas assim, Encontrá-lo onde ele mostrar pra está, ele que eu escuto. encontrá-lo. Não, e que eu escuto o que ele tá dizendo, e eu tô pensando no que ele tá dizendo, eu tô Sim, considerando o que ele tá sim. dizendo, né. Mas a outra coisa, eu sei que a gente tá quase no horário aqui, mas o que eu queria te Ah, perguntar. mas a gente nem deu muita Calma, risada. mas o que eu queria te perguntar, mas isso eu acho muito importante, mas o que eu queria te perguntar, que muitas pessoas pediram isso, é essa questão que a gente que você sempre aborda, dessa questão de como as mulheres expõem ou não expõem essa questão de engravidar, de ter filho, da maternidade. Uhum, E você falou uma frase numa live um tempo atrás, você falou que é um exército silencioso, né, de mulheres que uhum. passam por perdas e as pessoas ficaram muito nesse guardaram muito isso com elas.
Então fala pra gente um pouco mais sobre o que que você quando você pensa nesse exército silencioso e qual que é a sua história, né, com esse tipo de exposição da vida e dessa coisa da maternidade de ser mulher, né, que fica tudo junto, emaranhado. Sim. Como que eu posso introduzir? Eu acho que, assim, tem muitas coisas relacionadas à Uhum, fertilidade, né, que, assim, você é um assunto que ele carrega não só a sua vontade de ter filho, mas a sua visão de quem você é como mulher, o seu papel na sociedade, né, porque tem uma amiga minha que fala uma coisa muito engraçada, ela fala assim: "Quando a mulher tá grávida, ela vira um papel de bala". É como se a gente fosse só o embrulho da hum. bala, né. O que importa, na verdade, é o que está dentro, que é a criança. E aí a mulher é vista, assim, por todo mundo, pelo médico, pelo marido, pela família. Então, assim, ninguém está muito perguntando como você Hum. tá, as pessoas estão perguntando como Como tá você tá cuidando do bebê, como aquela você tem a ver com o como você bebê, tá é. sempre com o bebê, nunca é com você. Então eu acho que tem essa parte que a gente carrega aqui, que é uma coisa muito forte. Quando eu comecei a tentar engravidar, a primeira gravidez que eu tive, que foi uma gravidez tubária, ela foi resolvida muito rápido. Mas eu lembro que quando eu fui na médica, e eu tinha 31 anos, quando isso aconteceu. Quando eu fui na médica, eu lembro dela falar para mim, que é uma médica que obviamente eu nunca mais voltei, eu lembro dela falar para mim assim: "Tá vendo? É por isso que tem que engravidar mais Hum. nova, porque essas coisas acontecem. Por isso que você tem que engravidar com 22 anos". Aí eu pensei: "Posso falar Pode? palavrão aqui?" Eu pensei: "Puta que pariu, não só Literalmente, nós puta que mulheres pariu. não só nós mulheres temos que, eh, assim, não só a gente tem que gerar uma vida, como a gente tem um tempo para fazer Uhum, isso, né, e a gente tem que e aí vira um problema. Você vira um problema para as pessoas em volta de você, se você é uma grávida com mais idade. Eu tô falando de 30 anos, né, tô falando de uhum, 31. E aí você tem que escutar essas uhum, porcarias, que tipo, você deveria ter tentado mais cedo. Não, eu não deveria ter tentado mais cedo, porque se eu tivesse tido um filho com 20 anos, eu não teria feito nem assim um terço das coisas que eu fiz, e eu amo a minha uhum, vida. Então, na verdade, o que que tem que acontecer? Tem que acontecer que tem que ter mais pesquisa, tem que ter mais tratamento para que as mulheres possam decidir quando elas querem uhum, engravidar, ter a liberdade de não engravidar quando elas não querem, e não ter esse medo de que, se elas seguirem a vida delas e fizerem tudo o que elas quiserem, quando elas chegarem aos 38 anos e quiserem engravidar, elas não vão hum, conseguir. Então, sei lá, isso é a primeira coisa que eu gostaria de colocar. Então, assim, para todas vocês que são mais hum, novas e que estão pensando: "Será que eu engravido agora? Será que vai ser", infelizmente, eu diria para você, é óbvio que é mais fácil você engravidar mais cedo, mas você vai ser uma mãe melhor porque você engravidou mais cedo? uhum. Né, sua vida vai ser melhor porque você engravidou mais cedo? Não dá Não para dá. saber. É. Então, essa é a primeira coisa, eu acho que, assim, as mulheres ficam escutando isso o tempo inteiro, né. Eh, e aí quando você a minha primeira gravidez, então, não deu certo, eu fiquei muito mal, foi na época que você estava grávida e a gente ficou grávida ao mesmo tempo, e a sua foi para frente e a minha Uhum. não foi. Que, assim, isso entre irmãs é péssimo de Sim, acontecer, porque, assim, eu estava muito feliz por você, mas eu estava muito claro. triste por mim. E eu tinha uma dúvida se eu ia conseguir engravidar ou não, né, porque depois que isso acontece, você não sabe eh, se você pode ou não. E tem outra coisa também, ninguém fala sobre perder uma Uhum. gravidez, né. Ninguém fala, ninguém vai no Instagram e fala: "Deixa eu contar pra vocês como eu perdi minha gravidez". As pessoas vão no Instagram e falam: "Deixa eu contar pra vocês A como eu fiquei história, o grávida". final tem que ter um final, entre aspas, um final feliz, para poder ser contado, então a gente não Exatamente. escuta o resto. Exatamente. E aí, e também eu estava vendo outra coisa, eu postei no Instagram outro dia que na Nova Zelândia foi aprovado a licença à não maternidade, né, a licença Tipo se pós-perda, você né. tiver sofrido se você tiver sofrido um aborto, que você tem o direito de ficar em casa, você tem o direito de, enfim, levar um tempo para o seu corpo e para sua mente se curarem. E aí uma amiga minha me mandou que no Brasil também existe essa lei. Hum, No Brasil, se isso acontece, se você perde uma gravidez, você também tem esse não direito. sabia.
Eu também não sabia. E eu duvido que as pessoas Hum, saibam disso. Então, assim, eu acho que são essas políticas que também vão ajudando a normalizar hum, essa perda, né. Então, assim, porque você perde a sua gravidez, aí você tem que trabalhar no dia seguinte e ninguém pode ficar sabendo. Eu fiz isso sim, comigo mesma. Você estava eu aqui quando lembro. eu estava eu estava passando por uma perda e eu estava Trabalhando, filmando, filmando. normal, é. E isso não é certo, a gente não pode fazer isso com o nosso corpo. A gente não é embrulho de bala, sabe, a gente é a bala. Talvez a gente seja uma bala com um pouquinho de recheio, mas a gente é a bala. Sim, Então eu acho que tem que se você está passando por uma perda, se você perdeu uma gravidez que você queria muito, se é a sua primeira ou se é a sua quinta, não faz diferença. É uma perda, é um sonho que você teve que não vai uhum, acontecer, é um plano que você fez que não vai uhum, acontecer, é uma pessoa que você imaginou que ia chegar para você que não vai hum, chegar. E isso é luto, né, você tem que viver esse luto, você tem que entender que é uma morte, não é uma morte como a morte em vida, mas é uma morte de um monte de uhum, coisas, uhum, né, que a gente imagina. Então eu acho que a gente tem que se dar o direito de sofrer, tem que se dar o direito de sofrer por uma perda de uma gravidez. Isso é a primeira coisa. não, Falei muito, está né? fantástico, demais. Continua, vamos embora. Ah, Fantástico, juro. e quando eu falo do exército, silencioso, é que quando eu comecei a falar que eu tinha perdido e tal, aí você começa a escutar: "Ah, eu também, ah, isso Hum, também aconteceu comigo, ah, isso aconteceu com uma amiga minha, nã mas é tudo, né, porque tipo nós como cochicho, mulheres, né, nós não cochicho. é É. cochicho, é. A gente não quer a gente não quer ser a infértil, Hum, né, a gente quer ser fértil. Inclusive lembra, a gente foi numa dermatologista que falou pra mim que uma das coisas que atraem o homem é a fertilidade. sim, Isso eu tinha acabado de fazer um tratamento sim. de fertilização. Então assim, não, não, o que atrai o homem não é a fertilidade, o que atrai o homem é a sua inteligência, o que atrai o homem é você ser uma pessoa legal, o que atrai o homem são muitas outras coisas, não é a sua Hum. fertilidade. Até porque eles nem estão sabendo de nada dessas coisas. Mas é interessante porque isso Mas vira parte do discurso, né, do que é a fertilidade, que é um jeito que aí tem a ver com você parecer mais nova, né, parecer e mais nova, suas bochechas têm que estar exatamente, para cima, exatamente, porque isso é sinal de fertilidade, exatamente. o seu olho não pode estar caído, porque E isso é aí sinal de isso gera toda fertilidade. uma reação, né, a isso que é o excesso de colocar coisa no rosto, de plástica, de tudo isso, porque a gente também responde, a gente também reage a isso. E gente, eu não tô acima disso, eu adoro meu botox na minha testa quando eu posso, hein, pelo Assim, amor. também tô com botox e vou fazer um laser hoje Fantástico, não é também. nada contra isso, mas essa Mas eu não questão tô fazendo isso porque eu quero que e olhem para achem que você mim tem e achem que eu vou é, ter 5 filhos. exatamente, exatamente. Não, mas eu acho que a gente passa é muito sofrido, eu acho que tentar engravidar e não conseguir é muito sofrido, é um sofrimento que quem não passa por isso realmente não sabe como é. É sofrido também quando as pessoas têm opiniões, então, eu acho que a coisa de fazer o processo de fertilização e tudo mais, eu já falei isso várias vezes, eu acho que é uma prova de força que eu não conheço nenhuma outra, coisa que você tem que passar fisicamente que que faz isso com o nosso corpo. O hormônio deixa você completamente maluca, dá muita tristeza, dá muita ansiedade, dá muito medo, você tem muito pouco Hum, apoio, porque o apoio público ele não existe muito, né, porque ninguém fala uhum. sobre isso. E, enfim, eu adoraria que as pessoas falassem mais sobre as perdas e como elas lidaram com as perdas, porque eu acho que isso ajuda tanto, sabe. Se você acabou de perder uma gravidez que você criou, se você acabou de descobrir que você não pode engravidar, primeiro de tudo, sinta-se muito Uhum, abraçada. Segundo, eu já passei por isso. E terceiro, encontre alguma pessoa que você possa conversar sobre isso, sabe, que você possa dividir, porque não é uma coisa que você consegue fazer só com o seu marido ou com a sua parceira, enfim, ou com a sua mulher. Não é uma coisa que não é uma discussão tão fácil uhum. assim. Você acha que tem muita diferença desse tipo de discussão entre o Brasil e os Estados Unidos ou você acha que no geral tem pouca discussão em todos os lugares?
Eu acho que tem pouca discussão em todos os lugares. Eu acho que aqui tem uma coisa mais. Às vezes tem mais lugares, né? Eu acho aqui que você pode encontrar pessoas falando sobre o assunto. Mas eu acho que ainda é muito complicado. É complicado para mim dizer, eu não posso engravidar Uhum, naturalmente. uhum, Tipo, isso é como se eu estivesse falando que eu não posso fazer uma coisa que é hum, básica, assim, eu não consigo, enfim, eu não consigo abrir meu olho, entendeu? uhum. Eu não consigo cheirar o cheiro das coisas, eu não consigo engravidar naturalmente. É bem pesado. Eu acho que não tem políticas de apoio suficientes, nem aqui, nem no Brasil. E eu acho que não tem discussões suficientes. Eu acho que os médicos também podiam ajudar Hum, mais, sabe? sim. Tô Não, não, falando só muito, explica para né? as pessoas, então, por que você falou agora que você não consegue engravidar naturalmente. Porque eu não consigo engravidar naturalmente, porque eu engravidei naturalmente do Martim, e depois a gente tentou engravidar de novo, e eu tive mais duas gravidez tubárias, né, que são as ectópicas, e aí em cada uma a minha trompa rompeu, então eu tive uma hemorragia interna em cada uma. Então eu não tenho as trompas, ou seja, não dá para engravidar sem as E trompas. isso eu tava falando até com outras amigas aqui também, a gente tava até falando que, mesmo para quem já tem filho e não quer mais ter filho, até, né, falar assim, acabei, não vou mais ter filho, até isso é Sim, difícil falar, porque parece que você não tá fazendo exatamente o que você falou, você não tá fazendo a sua função básica. Só que isso a gente é, foi socializada, né, para entender que essa é a nossa função básica, que não são outras coisas. Então, quebrar esse paradigma, como você falou, é muito complicado. é, exatamente. Eu acho que não. Primeiro de tudo, você não tem uma função Uhum, básica, né? Você é um ser humano. Homem, mulher, você é um ser humano. Você, a sua função básica é simplesmente sobreviver e, quem sabe, viver muito uhum, bem. Mas a gente não tem função básica. E eu acho que as mulheres, elas, como você falou, elas são criadas com funções uhum, básicas. uhum, Então, a gente tem que estar uhum, bonita, isso é uma função básica, né? A gente tem que estar sempre ok. É, o nosso corpo tem que ser bom de se uhum. olhar, isso é outra função básica. Então, a gente não pode ocupar muito espaço no Sim. mundo, né? A gente não pode ter muito, como é que fala? O nosso diâmetro não pode ser Hum, muito grande, porque senão a gente está ocupando muito espaço, chamando muita uhum, atenção. A gente tem que ser maternal. Ou seja, tem mulheres que não são maternais, tem mulheres que não querem ter filhos, elas simplesmente não sentem essa vontade. Que bom para elas, que elas sabem que elas não sentem essa vontade, porque chega de mãe ruim no uhum. mundo. Sim, Tipo, sério, se você não quer ser mãe, não não seja seja, mãe. se liberte. A sua vida vai ser muito boa sem ser mãe também. Mas eu acho mas é aí que entra a questão do feminismo, Uhum, sabe? Eu acho que o feminismo ele é muito distorcido nessa coisa, porque assim, não é que as feministas estão falando, hum, as feministas, entre aspas, sim, né? Estão falando que você não pode ter uma família, é. ou que você não Ou deve que ter não existe filhos. mais o Não é papel isso. do homem, né? Porque é sempre uma questão de tipo. Não, É exatamente o que você falou, essa questão, se a mulher está fazendo coisas que ocupam mais espaço, isso é visto como uma ameaça, né? Sei lá, para os homens. E aí isso, ou até para outras mulheres também, outras pessoas. E aí a também. gente é punida por isso, né? Por essa questão de ocupar espaço, de querer falar, se cuidar, ser bonita, botar o botox, mas também querer ser ativista, não pode, não pode, tem que ir numa caixa, você tem que, né? Você tem que ticar lá as caixinhas, senão é um problema. Exatamente. Não, o que as pessoas perdem de tempo discutindo se existe ou não pelo no sovaco da pessoa, da mulher. É, Sério, vamos parar é. para pensar? Então tá, então você tá vendo uma foto E de aí uma você vai lá e dá um mulher zoom. com o braço levantado e tem pelo no sovaco dela. E isso é o que faz você ficar revoltada com o feminismo. Entendeu? É, tipo, você falando dessa forma parece bem, bem mesquinho. Tipo, não, não a questão, o pelo do sovaco não pode ser o que faz você ficar revoltada com o feminismo. Tem que Não ser outra pode. coisa. Desculpa, mas Arranja não outra pode. coisa. Arruma outra coisa. Arruma outra Mas aí as coisa. pessoas vão Sério, falar, é o mas que não pode ser. simboliza.
E simboliza o É, quê? Que eu quero ter pelo no exatamente, grande sovaco? coisa. E qual o problema de eu ter pe e se eu não quiser nunca mais depilar na minha É, vida? Isso vai me fazer menos mulher? total. Realmente a gente vai vamos parar pra É, pensar. Você nunca mais se depila na sua vida. Isso realmente afeta quem você é por não, dentro e a mulher que não, você é, não pode ser. né? Não pode ser. Não pode estar tão Não, mas reduzido a assim, eu isso. gostei de você falando Mas eu assim, que acho pelo que menos, eu acho que é uma mensagem, né? Porque senão fica muita coisa perdida, muita mensagem perdida, muito barulho. eu acho que da próxima vez que a gente estiver falando sobre, direitos das mulheres ou os seus direitos, né, se você se identifica como mulher ou não, para pensar o que por que determinadas coisas agridem tanto Uhum, você, né. Então, por que que, o vou voltar para o pelo no sovaco. Por que que o pelo no sovaco agride uhum, você? É porque você não acha bonito? Então raspe o uhum, seu ou depile uhum, o seu. Que mais que tem? Qual outro significado? Porque o fato é, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com aquele corpo e ela decidiu não depilar, então aquilo não tem nada a não ver te com a sua vida. pertence. É. É. E eu acho que é a mesma coisa com a questão de ter outro filho ou não ter filhos. O que que isso vai mudar você saber se a sua amiga, quer ter mais filhos ou não, né? A sua visão de como ela é como mulher vai Hum. mudar para você, então vamos parar e vamos pensar por que que ela Hum. vai mudar, né? Podem ser coisas, Vamos que não estão bem resolvidas dentro de você, né. tudo porque, na minha opinião, tudo que você sente é o reflexo de você. Então a gente tem que parar para pensar, falar: "Bom, isso me afetou. Por que exatamente que Uhum. me afetou?". Então, para mim, por exemplo, eu sempre pensei que eu ia ter 15 Hum, filhos. Eu amo criança. Eu amo casa cheia com barulho. Aqui eu sempre estou chamando os amigos do Martim para virem para cá, porque eu gosto muito. Essa não é a minha hum, realidade, né. Eu não vou poder ter 5 filhos. Quem sabe eu vou poder ter mais um, mas isso também até ter o próximo filho, também já me parece ser uma coisa muito uhum, distante. O que que isso muda é um sonho que eu não vou conseguir concretizar, mas fora isso, dentro de mim, muda quem eu sou como mulher, muda quem eu sou como hum, pessoa? Muda. Talvez me faça ser uma pessoa melhor até, porque eu não tive tudo que eu quis na minha vida. Entendeu? Assim, apesar da minha vida ser privilegiada e tudo mais, um sonho que eu tive, que sempre carreguei comigo, eu não vou poder hum, concretizar ele. E aí o que que você faz com essa dor, né? Você deixa ela remoer, que foi o que eu fiz por muito uhum, tempo, ou você transforma ela em uma coisa que ajuda você a falar com outras pessoas, ou ajuda você a ver que são decisões muito difíceis, né, e que você precisa ter empatia, porque todo mundo está passando por um sonho que não vai ser uhum. realizado, não é só o meu. Sim. E eu vejo muito isso nesse ano de pandemia, eu fico pensando muito nisso, eu falo isso muito para os meus alunos, que a gente tem que se dar graça, sabe. É o ano da graça, mas na verdade deveria ser para sempre, que é essa ideia, não do clichê, sabe, "Ah, a gente não sabe a batalha que cada um tá lutando", mas é verdade, né. E aí eu gostei É disso que você verdade. falou, tipo, de pensar por que te afeta, e se a pessoa fizesse alguma coisa diferente daquilo, o que que ia mudar na sua vida, de verdade, né. Então assim, essa questão das liberdades também de poder falar sobre isso. E eu acho que a gente tem que eu acho que eu bato muito nessa tecla da mulher. A gente está conversando muito sobre isso, porque eu acho que é, é uma coisa que a gente fala, que não se fala muito, né? Principalmente eu acho que no Brasil não se fala tanto sobre essa coisa de você. Não é que você é mulher, você é um ser humano. Primeiro de tudo, você é um ser Uhum, humano. Se veja como um ser uhum. humano. Não se veja como a Tem mulher que, útero e né, na ovários e não sociedade. sei o quê, com É, óvulos e tal. você é um ser humano com sonhos, com Uhum, medos, com desejos, com coisas muito ruins dentro de você uhum, também, uhum. sabe? E não generalize uma pessoa só porque ela é homem ou mulher, isso não faz o menor sentido Sim. também. Mas eu não sei, será que eu vou levar na cabeça porque eu Não, falei claro isso? que não. Vamos fazer, tipo, um rápido, assim, se você for definir uma palavra, vai, como você descreveria a Mica em uma palavra, da nossa família? A Corajosa, mamãe, livre. o papai, O papai, ele é Porto Seguro. eu.
Olha lá, hein. Você equilíbrio. E você, qual que é a sua palavra? Tudo nessa vida. Tô brincando. Não, mas Deus é isso aí, tá maravilhosa. certo. Mas eu ia falar, até você ter falado equilíbrio, Não, não, você mas eu fala ia a falar minha pra você que palavra, eu acho não que eu. você é eu estava tentando pensar numa metáfora, mas que como se fosse, tipo, esse é um ponto brilhante no caos, entendeu? Porque são várias coisas que acontecem no mundo todo, não que você é o caos, mas, assim, o mundo é o caos, família pode ser caótico, tudo pode ser caótico, mas tem aquele brilho de pensar como que eu posso ser uma pessoa justa? Qual é o meu comprometimento com a humanidade? E é real, eu acho que isso é autêntico seu. Não é tipo, eu tô tentando, né, ter essa persona ou esse personagem que você pode criar no seu trabalho, mas eu acho que você realmente pensa pro bem ou pro mal, porque aí você se cobra muito, né? Tipo, o que que eu tô Sim. fazendo? Se eu tô fazendo, se tá tudo direito, assim, essa coisa do certo e errado, ela é um guia, por isso que eu pensei nessa coisa do ponto brilhante, assim, da estrela guia do Hum. norte, não sei. Tô indo nas minhas Obrigada, gostei metáforas. disso. Eu acho que a gente sempre eu acho que, pra mim o que eu acho é que eu nunca faço o Hum, suficiente. Não tô fazendo o suficiente, nunca. Eu tenho que ser eu tenho que fazer muito mais pelo mundo, e aí agora eu tô percebendo que se eu cuido do meu mundo imediato já é. e cuido bem, pelo menos eu tô cuidando do meu jardim, sabe? A árvore que vai subir no meu jardim, ela vai fazer sombra para uma outra, um outro lugar que também precisa. Então eu acho que a gente pode também começar Pelo pelo próximo. pelo que a gente É, consegue, né? Pelo que tá ao nosso à nossa volta, total. assim. Mas eu amei nossa conversa, eu espero que a gente possa fazer de novo, que a gente Calma, volte. eu quero perguntar para você, o que você tem aprendido nesse tempo todo? Como tem sido a sua jornada de Eu podcast, estava falando Gabriele? pro Fábio até antes um pouco que me dá um super orgulho falar com as pessoas que eu tenho falado, porque é um orgulho nacional depois de outro, sabe, assim? Falo: "Putz, Uhum. poder ter esse momento de entender a trajetória das pessoas e entender um pouco melhor aonde, né, aonde você se sente inseguro ou insegura e como você passa por isso, mas seguir forte nas suas convicções, no sentido de querer ser melhor, de querer continuar fazendo suas coisas. Eu acho que isso para mim tem sido um aprendizado, assim, de ver como as pessoas acham o nicho, mas não é fácil. A vida de ninguém é fácil, sabe. Mas aí Não, eu acho que é legal escutar de tudo isso que a gente sabe, que a desigualdade e a violência estrutural, e ter a consciência disso, de como isso afeta. Eu adorei o que você falou no começo, você falou, quando você se mudou para cá, você teve essa consciência muito rápida de que o meu lugar de privilégio é diferente do meu lugar de privilégio aqui, e eu sou mais uma, mas isso também te dá uma humanidade, né, tipo, te humaniza sim. em vários sentidos. Então esse para mim tem sido o maior aprendizado. Mas eu Que amei, você bom. vai voltar aqui, você quer ser frequente? Você quer voltar sempre? Eu vou ter um quadro Ah, no a seu gente pode até podcast. pensar, se você quiser criar, porque claro que você vai querer controlar, né, porque você não vai querer só go with the Eu flow. quero assinar nessa eu quero escutar essa edição antes de você Você tá liberar brincando, esse sério? podcast. Tô brincando, não. Não, mas eu gostaria de dar mais risada. Deixa eu fazer como é que faz aquele question o que que você tá falando essa cara, Fala, o Gabriele? que que você quer falar? O que que você quer dar risada? Sabe aquele questionário do Proust, Aham, que tem na Vanity Fair no sim. final? Deixa eu fazer com Não, você você. quer me perguntar? Ah, É. tá bom, Você não teve ainda a chance de falar sobre você. tá. Se você pudesse mudar uma coisa em você, o que você mudaria? Ser menos rígida com o meu dia a dia. Ah, eu Uhum. concordo. Eu mudaria você também. Qual é a palavra ou frase que você mais usa? Depende. Eu sou a rainha do depende. Como você gostaria de morrer? No meu sono e, assim, sem dor. Qual é a característica nas pessoas que você menos gosta? Falsidade. Onde você é mais feliz? Em casa, com as crianças. Qual é um talento que você gostaria de ter? Cantar. Eu penso nisso todo dia. Eu Eu queria também, sabia? poder Também. cantar. Nossa, como eu queria poder cantar. Nossa, como eu queria. Qual é a coisa que você tem que é mais valiosa pra você? Tipo objeto ou É, objeto.
Eu acho que cartões e cartas escritas à mão. Ai, que Uhum. bonito. Gostei. Você Eu guarda gosto, todos? não todos, né? Eu guardo os que são escritos, não assim, a pessoa que compra o cartão que tá falando parabéns e só assina, esse eu não guardo. Mas se alguém me Aham. escreve uma coisa à mão, especialmente meus alunos que me escrevem carta de agradecimento depois de um semestre, eu volto e leio e me dá um respiro, assim, eu falo, eu consigo, sabe? Quando eu tô, então eu gosto. Ai, que legal. Aonde você gostaria de morar? Eu adoro onde eu moro, mas se eu pudesse morar num lugar que seja mais calor, eu gostaria. Tipo Califórnia. O que você mais valoriza nos seus amigos? Honestidade, mais senso de humor. Tem que ter senso de humor, senão não vai ser muito amigo. E a... qual que é o seu palavrão preferido? Puta que pariu. Só pra voltar. E deve ter um Acabou! monte de coisa errada, né, com falar esse palavrão. Esse palavrão nem deve ser uma coisa boa de falar, Não, deve ser ruim. Mas eu acho que, tipo, em inglês, pra mim tudo, se eu preciso falar palavrão em inglês, eu falo fucking, 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 fucking. fucking. Mas então Oh, shit! Então tá. Mas enfim, você pode. E o Martim que agora fala, damn it! Não, mas eu estava vendo um TikTok, né, com o Jack, que ele ama ver comigo. E aí eu estava passando, né, e aí teve um cara jogando Jenga, sabe o Jenga, que puxa? Daí Sei. o cara tirou uma peça mega assim no Jenga e o negócio não caiu. E aí eu acho que um amigo gritou, fuck you, man! Daí o Jack, mamãe, que é? Fuck you, fuck you! E eu comecei a dar risada, e eu botava... E aí o Alex ficava assim pra mim, não reage, tipo, continuar não é nada. Porque eu juro, ele falando, tipo, uma criança de 6 anos falando palavrão, você chora de rir, não? Chora de Porque rir, eles não não. sabem onde colocar, então eu achei muito engraçado. Não. E o Martim agora que tenta colocar a palavra necessarily? Mamãe, eu necessarily vou lá, né? Aí eu amo Bom. Martim, o serzinho iluminado esse. Esse você vai ter que aguentar, Ele é engraçado. imagina ele adolescente. Nossa, não tô Mas de preparada. verdade, eu amei nossa conversa, espero que você tenha adorado também. Por favor, volte. E você tem muito a contribuir, você contribui muito toda vez que você fala nas lives e tudo, as pessoas querem saber mais sobre como você pensa sobre as coisas. Então, eu adorei que você topou. Obrigada por ter me convidado. Eu achei que você tinha me convidado só pra ser legal comigo. Não, Pra não ficar com para. ciúme. Ok, agora acho que deu, Fábio. Gente, eu tô dando risada até agora desse episódio. O que vocês acharam? Gostaram? Espero que sim. Porque eu e a Carol, a gente pode conversar assim por horas. Eu acho que a gente até gravou mais tempo, né, do que tá aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Como o Fábio, né, que produz, edita, faz tudo aqui pro podcast, falou, ele chorou, ele riu, né, se emocionou. E eu acho que esse foi o espírito da nossa conversa. Então, compartilhem lá o que vocês acharam, coloquem mais perguntas para Carol e vamos botar pressão para Carol vir pro time de falar com as pessoas, né? De ter um Instagram público. Vamos botar pressão nela. Mas adorei a minha conversa com a minha irmã. Eu me sinto super honrada e privilegiada de tê-la como irmã mais velha, né? E como irmã. E ela seria minha amiga, independente dela ser minha irmã. Essa é a melhor parte. Então, tenham uma ótima semana, gente. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Um beijo, gente. Boa semana! E aí, bem-vinda ao nosso podcast Uma Estrangeira. Gostou? Como que você muda a voz assim? Tudo bem? E aí, como estão as coisas? Radialista! Calma, você tá me ouvindo bem? Eu preciso carregar meu computador. Peraí. Só temos, pessoal, aqui é cheio de emoções nesse episódio com a Carol.
Ainda bem que é com você que dá esses. Quem que tava me falando? Que a gente tava fazendo uma entrevista ontem e a pessoa ficava falando BO. Todo mundo tem seus BOs. Esse aqui são os BOs da Carol, são os boletins de ocorrência. Peraí um minuto. Não, mas você não odeia cabo? Uhum. Eu odeio cabo. Falei com o Fábio isso Nossa, outro eu dia. Olha odeio aqui, ó. Olha aqui, ó. cabo. Tudo isso aqui, ó. Ah, Olha só, meu microfone tem o ASMR agora. Oi, gente. Oi, eu ia pessoal. perguntar se eu posso tomar um gole do meu chá. Pode, ó. Se você ia Olha. gostar de escutar. Uhum. Você já falou para os seus ouvintes? Que eu tenho uma engolida alta? Não, sobre essa obsessão com. Eu já falei no meu ASMR? Instagram. Que eu adoro assistir coisa de gente comendo e tal. Coisa mais Me nojenta da ajuda face a da não querer terra. comer tudo que eu quero comer. Tipo, eu preciso te falar, depois que eu assisti todos aqueles vídeos, eu tenho outra visão a fast food, eu tenho outra visão. Eu fico meio assim, tipo, não quero. Porque eu já vi. É. Sério? Não, mas elas também. Eles engolem umas pastas, né? Uns cremes. Umas bolas de creme. Então, E aí é, fica. adoro. Não, e que eu escuto. Só. Caiu meu. Ai, Caroline, juro. Oi. Fala alguma coisa no microfone. I love you. I love you. Fala, eu te amo, mamãe. Te amo, mamãe. Nossa. Olha aqui, ó. Escuta você falando. Ó, fala no microfone. Fala. Te amo, mamãe. Viu? Escutou sua voz? Eu vou ficar com isso, mamãe. Pode ficar com Deixa isso. a mamãe, eu só preciso fazer mais uma gravação e aí você pode. Tá? Peraí. Não, mas você vai ficar aqui no colo com a mamãe? Sim. Peraí. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.